Vamos agora pensar sobre o trabalho de portadores na linha escura, nos melânicos, e nas mutações dos melânicos, que são muitas. Não temos como dar uma resposta para todos os casos de mutações de canários melânicos. Por quê? Porque cada mutação tem uma manifestação específica, uma valorização de determinadas características, onde é necessário um pleno conhecimento do que vão me pedir nos canários mutados para saber a característica dos canários clássicos que vou utilizar para fazer portadores. Então aqui temos que desmembrar qual é a mutação que eu crio. Uns vai dizer que é fé, outro que é canela pastel, outro que dizer mogno, outro que diz opalino, outro que diz cobalto e por ali vai. Vou tentar, embora o trabalho é exaustivo, porque são muitas as mutações de canários melânicos, de fazer um apanhado assim dos grupos que necessitam determinado canário clássico e assim sucessivamente. Ou seja, vamos analisar juntos que características deve ter o canário clássico que eu vou escolher para melhorar a mutação que eu estou criando no meu canarinho. Muito bem, então vamos começar com as mutações dos canários beláricos. Vamos desmembrar e analisarmos qual seria o melhor caminho para todas as opções que temos em matéria de melânicos. Se você cria negro pastel oxidado, azul, verde ou cobre pastel, está comprovado que o acasalamento com canela pastel ajuda a escurecer as melaninas. Muito cuidado no sentido de que se exagera na oxidação, a tonalidade vai fugir do que se pede no manual, que é cinza chumbo. Eles não podem ficar confundindo próximo ou quase negro. Mas, de fato, acasalar com canela pastel está comprovado que escurece as melaninas e elimina ou reduz drasticamente aquela tendência de despigmentação que acontece nas asas, nas penas longas. Ah, mas qualquer canela pastel campeão brasileiro? Não, justamente. O canela tem que ser produzido com portadores, tem que ser canelas muito eumelânicos, desenhados com eumelanina. Não pode ser os canelas pastéis que vão para concurso, que são melanina muito dispersa e com muito teor de feomelanina. Por quê? Porque o negro oxidado pastel, cobre pastel, azul pastel, verde pastel, tem que ter o desenho bem definido, acompanhando o desenho que se pede nos clássicos. Então, para fazer portadores que possam funcionar, tem que fazer canela pastel com canários clássicos, que sejam muito bem desenhados, com melanina central, ou seja, com desenho de eumelanina, para a partir deles utilizar cruzamentos com negros oxidados pastéis que oxidem um pouco mais, ajudem mais na expressão escura do pastel e reiterando, tomando cuidado de não passar do ponto da tonalidade que se pede. Vamos agora para os ágatas pastéis. Aí é outro departamento. Não se sabe por que o ágata pastel portando isabelino não manifesta essa curiosidade que tem nos oxidados de escurecer mais as melaninas. Então, para melhorar o desenho dos ágata pastéis, você vai utilizar canários clássicos, muito bons como canários clássicos, talvez com um pouquinho de marcação ou ênfase na marcação negra do desenho para transmitir aos pastéis um contraste, uma profundidade de desenho bem interessante, mas sempre muita atenção também para o mínimo de envoltura, porque os ágatas pastéis
conservam, mantêm aquilo que se pede nos clássicos de um bom contraste. Então, nesse caso, basta lançar mão de pássaros clássicos muito, muito bons, buscando melhorar o desenho dos ágatas pastéis. E os canelas Isabel pastéis? Vamos agora nós juntos fazer uma análise exatamente do que se pede, de trás para frente, ou seja, o que vão valorizar quando levar na mesa um canela pastel ou um Isabel pastel. No caso dos canela pastel, muita carga melânica, muito marrom e ao mesmo tempo muita distribuição, ou seja, nenhuma manifestação de desenho, seja ela desenho central ou seja ela desenho escamado, nenhum dos dois. Isso significa que tem que tomar muito cuidado no sentido de não trazer para o plantel pássaros muito, muito desenhados. Não serve utilizar um canário clássico de concurso para fazer portadores de pastel. Não funciona. Não dá distribuição. Então vou usar aqueles canários portador de fel, que são muitos chocolates. Cuidado. Pode sim usar, mas com cuidado, porque se tiver muita fel e pouco desenho eumelânico no portador que vai utilizar para os canelas, vai acabar acontecendo esse desenho escamado que também é penalizado. Resumo, pode usar aqueles canários portadores de fel com muita carga de marrom, mas escolha aqueles que, além da carga de marrom, tenham visível desenho eumelânico para tentar equilibrar a quantidade de melanina eu e feomelânica e conseguir o manto que se deseja. De todas formas, hoje, com o padrão dos canelas pastel que se vem por ali, será rara a necessidade de utilizar portadores. É possível seguir adiante, cruzando entre eles, onde eu consigo visualizar a melanina pastel bem na sua expressão, quantidade e distribuição. No caso dos isabelinos, também se busca distribuição e a quantidade, logicamente, o mínimo possível, desde que eu consiga visualizar, ou seja, aquele beijezinho uniforme, claro, sim, mas visível, uniforme, em todo o manto do passarinho. O que dizer sobre os elmos? Outra mutação. Podemos dizer de que se pede no elmo um canário com características muito próximas em termos de desenho e de descrição dos canários clássicos, com o efeito da mutação elmo, que é um efeito de tendência a reduzir um pouco a largura do desenho e uma característica de tonalidade muito própria. No caso dos elmos, como ele não foge daquilo que se pede nos clássicos, a não ser pela expressão da mutação, você pode usar canários clássicos realmente de concurso, sem problema nenhum, para ir melhorando a expressão melânica dos elmos. Um pouco de cuidado no caso dos ágatas, porque como o elmo tem uma tendência à redução do desenho, se você colocar ágatas clássicos muito, muito, muito fininhos, existe um certo risco de que o desenho nos elmos praticamente fique esvaecido. Então, busque pássaros sem ser exagerados, mas que tenham um desenho um pouquinho mais largo e bem escuros, para que, uma vez essa característica transferida aos elmos, consiga, quem sabe, o ponto ótimo de um elmo para ser campeão. Eu quero fazer chegar a todos vocês um forte abraço. É um prazer estar aqui junto. Meu conhecimento é de vocês. O que eu possa ajudar, o farei com o maior prazer e carinho. E a todos desejar o maior sucesso nesta fantástica atividade, hobby, que nos une como amigos e que nos fascina pela diversidade que esse passarinho tem em manifestações. Um forte abraço a vocês, a Maicon, e contem sempre comigo.